Oi, tudo bem? Eu sou Juliana Braga e este é o último Segunda Chamada de 2021. Acreditem, 2021 chegou ao final. Hoje eu e Mara Luque recebemos o advogado Augusto de Arruda Botelho, o colunista do Valor Econômico Cláudio Garcia e a Patrícia Vanzolini, primeira mulher a ser eleita presidente da OAB em São Paulo. A presença da Patrícia me inspirou a fazer um programa temático sobre mulheres e machismo. Nós vamos falar de violência política de gênero, de ataques às nossas colegas jornalistas, das candidatas para 2022 e da presença das mulheres no direito. Fica por aqui que o nosso papo começa logo depois da vinheta. Você já ouviu falar em violência política de gênero? A gente teve uma amostra dela na CPI da Covid, quando as senadoras tentavam falar e eram interrompidas repetidamente. É um fator importante para a realidade que a gente conhece bem. Só 14% dos parlamentares são mulheres. No Brasil inteiro, só temos uma governadora, a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Segundo uma pesquisa do Instituto Justiça de Saia, 51% das mulheres já sofreram algum tipo de violência no ambiente político. E tem de tudo, tá, gente? Agressão física, xingamento, ameaça, invasão de contas, discriminação. A discriminação acontece nos próprios partidos, inclusive. Quase 90% das mulheres ouvidas nunca se candidataram por falta de apoio, por não se sentirem capazes de disputar, por falta de recursos e de informações e por medo de perseguição. Quem foi candidata diz que não recebeu nenhum apoio do partido. E uma curiosidade triste. Sabe quando foi ter banheiro feminino no plenário do Senado e do STF? Somente em 2016. Patrícia, essa ausência política não faz com que os direitos das mulheres sejam sempre Tudo bom, decididos por Juliana, homens? Mara? Fico super feliz de estar aqui com vocês nesse papo. Obrigada pelo convite. E fico muito feliz também que tenhamos homens aqui nessa conversa, porque acho que esse é um problema de todos, né? Embora seja um problema que afete mais diretamente as mulheres. Estava até aqui conversando, planejando a próxima gestão da OAB, conversando sobre as questões, né, a Comissão da Mulher Advogada, e conversava aqui com as minhas colegas da importância de envolver os homens nessa discussão, e de letrar, e de instruir, e de educar um pouco os homens também, que às vezes não se apercebem, né, do machismo estrutural que há em todos nós. Mas respondendo a tua pergunta, Juliana, com certeza, né, é muito curioso, mas a mera presença da mulher num cargo decisório, num cargo de poder, num cargo de liderança, né, nos abre os olhos e dá uma nova dimensão a essas questões de gênero. Por mais educados, instruídos e feministas que os homens possam ser, a questão do lugar de fala, né, de ter sentido na pele, ou de entender a importância dessas questões, muda completamente quando é uma mulher. Desculpa voltar ao tema aqui das eleições da OAB, mas é porque ele é um tema que ainda está muito vivo em mim, e a minha chapa se elegeu com uma proposta não apenas de ser uma chapa de paridade, que tivesse 50% de mulheres na chapa, que tivesse uma mulher na cabeça de chapa, mas também que levasse a paridade como uma política transversal, ou seja, que levasse a paridade para todos os âmbitos, no caso aqui da ordem, né? Então, estávamos aí pensando já na estrutura dos tribunais de ética, né? O que a gente chama de TED, da estrutura das comissões, e eu estava ali fincando o pé, dizendo, olha, vai ter que ter paridade em todos esses lugares, muitos dos quais são lugares muito tradicionalmente masculinos. O nosso tribunal de ética, a moda dos tribunais da justiça, também é extremamente masculino, preponderantemente formado por homens. Eu falei, não, mas sempre foi assim. Bem, então, se sempre foi, a partir de agora vai ser diferente. Nós vamos ter metade de homens e metade de mulheres também nos nossos tribunais de ética, enfim, e em todos os nossos âmbitos aqui. Mas, de fato, a situação na qual a gente se encontra ainda é muito, muito atrasada, e ela prejudica, porque enquanto há só homens nesses cargos, essas questões não parecem prioritárias, quer dizer, outros arranjos políticos, outras conveniências acabam tomando a frente, né, dessa questão, enquanto que, para mim, como mulher, é uma questão prioritária, né? Paridade é uma questão prioritária. Então, eu acho que isso é a regra. Mulheres em cargo de lideranças,
de liderança tendem a fazer melhores políticas para mulheres. Fato. Engraçado as pessoas ainda argumentarem assim, né? Que sempre foi assim e por isso tem que continuar. Bom, mas em agosto deste ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.192, de autoria da deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro. E essa lei estabelece normas para prevenir e combater a violência e discriminação política contra a mulher. E ela prevê o seguinte: pena de 1 a 4 anos de cadeia para quem assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidata a cargo eletivo. A pena aumenta em 1/3 se a vítima for gestante, tiver mais de 60 anos ou for portadora de alguma deficiência. Augusto, no Brasil tem lei para proteger todo mundo, né? No papel, esse país é uma maravilha. Agora, como é que a gente faz para essa lei ser cumprida? Um prazer de novo estar aqui conversando com vocês. Recebam todos aqui meu abraço. Patrícia, um prazer te ver ainda aqui virtualmente. Parabéns pela eleição. Eu vou aqui só retomar um pouquinho o AB, a importância histórica da eleição da Patrícia, a primeira vez que uma mulher assume a presidência do AB. Isso certamente vai entrar para a história, que se repita muitas e muitas vezes. Então, recebo aqui como advogado meus parabéns. Você tem a noção do quanto me alegrou a tua eleição e da importância para a OAB e para o Brasil ter uma mulher presidindo a maior seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, publicamente, fica aqui a minha alegria em te ver presidente da OAB. Com relação à questão das leis, Juliana, muitas vezes o Brasil se socorre do direito penal como se ele fosse a solução para tudo, e não é. O direito penal, obviamente, é uma ferramenta importante em vários aspectos para se coibir e para se punir condutas, principalmente condutas que ao longo do tempo vêm se tornando reiteradas e de bens jurídicos. Vamos falar uma palavra bonita que os acadêmicos, a Patrícia que é professora, ela pode falar melhor do que eu, bens jurídicos que outras áreas do direito não conseguem proteger. Mas ela não é a salvação, né? O direito penal, ela é a última ratio que a gente chama, né? Ele tem que entrar, ele tem que ser colocado para proteger esse bem jurídico quando as outras formas de se tentar proteger isso falharam. A única preocupação que eu tenho é de que muitas vezes a gente olha para o direito penal e para a responsabilização criminal de uma conduta e imagina que só ela, isoladamente, vai resolver o problema. Muitas vezes colabora, muitas vezes a penalização ajuda, mas isoladamente, volto a dizer, não resolve o problema. Então, minha única preocupação é que a gente abrace essa solução como ela sendo a única. Ela é uma ainda mais de um problema estrutural como é esse. Nós temos uma sociedade estruturalmente racista, uma sociedade estruturalmente machista e um poder judiciário estruturalmente punitivista. Problemas estruturais jamais vão ser resolvidos isoladamente por uma medida apenas. É preciso um conjunto de medidas para se alterar isso. É positiva? A lei é positiva, mas temos que olhar ela dentro de um contexto bem maior do que simplesmente a responsabilização através do direito penal. Cláudio, em maio deste ano, você escreveu uma coluna sobre igualdade de gênero nas empresas. Você defende que quem precisa de orientação e mentoria não são as mulheres, mas sim os homens. Por que você argumenta isso? Primeiro, prazer estar aqui com vocês todos. Essa linha não é nova na minha cabeça, né? Desde quando eu era novo, eu tive minha mãe foi a primeira provedora da casa, não que meu pai tenha sido uma pessoa sem trabalho, não, ele é um excelente pai, mas minha mãe foi sempre a primeira provedora da casa, isso que me causava muitos transtornos. Eu sou nordestino, né, sou de Sergipe, é um lugar ainda bem machista, e isso é muito diferente para mim com meus colegas que tinham os pais, né, meus amigos, minhas amigas, que os pais eram os principais provedores. Isso é uma coisa que vem há muito tempo. Mas voltando especificamente para a pergunta, se você olha, hoje os homens estão, em geral, qualquer esfera do poder global, eles estão ocupando mais de 90% em geral, mais de 90% das cadeiras. Né? A gente não tem feito um bom trabalho, né? A gente não tem feito um bom trabalho. Quando você olha para polarização política, né? Gestão do clima, desigualdade social, existem várias evidências que mostram que tem um excesso de alguns atributos que são usualmente dos homens que não estão fazendo bem para as organizações. Né? E existe sim, eu acho que, com pontos bem colocados aqui, existe uma diferença sim quando se traz a mulher para o poder. Né? Existem muitas pesquisas mostrando isso. Por exemplo, uma pesquisa de 2 pesquisadores de universidades do Arizona, que foi feita inclusive com prefeituras do Brasil, que mostram
E as prefeituras que eram governadas por mulheres, a alocação dos recursos era diferente, era focado nas dores das mulheres, né? Era focado nas dores das mulheres que eram saúde, as crianças, educação, saneamento, né? Quantas mulheres em periferias do Brasil, em cidades pequenas, tiveram problemas de filhos ficando doentes porque estavam brincando em regiões que não eram bem saneadas, né? Que é bem diferente da dos homens, que é muito mais focado em obras grandes, né? Rodovias, muita propaganda. Então, tem uma forma de ver o mundo diferente e a gente está faltando desse equilíbrio, está faltando dessa visão que geralmente predomina de um lado só. A quantidade de distorções que existe na sociedade por causa disso são gigantes, né? Assim, a gente vive um mundo que foi desenhado sobre a perspectiva do homem, né? Porque eles estavam no poder, né? Simplesmente por causa disso. A maioria do tempo eles estavam no poder. Então eles desenham tudo, né? Desde como um banheiro é pensado no ser humano médio, né? Como eles dimensionam o banheiro, mas esse ser humano médio, a referência é o homem. Então você, quando vai no teatro, que tem um intervalo, você vê as filas gigantes das mulheres, né, para ir no banheiro, porque não foi pensado na fisiologia da mulher. E aí eu posso dar centenas de exemplos aqui de como existe uma distorção, sim, e isso, inclusive, nas instituições, nas leis, em vários aspectos da sociedade, não só no físico, né, que privilegiam uma visão masculina. Então, a gente precisa mudar isso, a gente precisa dar chance, até para resolver vários problemas sociais que a gente tem, que a gente precisa muito no Brasil, a gente precisa dar chance para ter uma nova perspectiva. Eu acho que das mulheres são muito bem-vindas nesse sentido. A gente estava até conversando aqui antes de começar, pessoal, sobre essas distorções. O Cláudio lembrou bem que muitas empresas só pagam auxílio creche para as mulheres, e aí homens que têm filhos não têm acesso ao mesmo direito. Às vezes ampliar direitos dos homens, inclusive nessa questão da paternidade, deles poderem participar, às vezes é um bom caminho para a gente conseguir lutar contra o machismo também. Mas essa violência contra a mulher, ela está presente em todas as áreas da sociedade, não seria diferente no jornalismo. Segundo a Unesco, 73% das jornalistas de 125 países já sofreram assédio online por causa de seu trabalho. No Brasil, 17% dos tweets que as jornalistas recebem são ofensivos. Se você pegar os homens, o número cai para 8%, menos da metade. A constatação é de um estudo da revista Asmina, em parceria com o Internet Lab, que monitorou 200 perfis de jornalistas brasileiros na rede social. As mais atacadas são Eliane Cantanhede, Vera Magalhães, Daniela Lima e Miriam Leitão. Mara, você está nessa estatística também? Quando você fala ou escreve algo que um certo grupo não gosta, essa reação vem em forma também de ataques misóginos? Homens e mulheres, né, eles estão sujeitos a isso, principalmente no momento atual, que por conta das redes, por conta de polarização, enfim, se eu entrevisto o Ciro Gomes, eu sou cirista. Se eu entrevisto o Moro, como vou entrevistar agora, então eu sou lavajatista. Eles colocam sempre, e aí um grupo ataca o outro, enfim, isso acaba sempre acontecendo. Mas com as mulheres, o ataque vem: você é feia, você é velha, você é gorda, você é vesga, eles pegam sempre, assim, já começa a diferença nesse aspecto. Como se fossem homens lindos que estivessem fazendo essas observações, né? Mas eles começam por aí. E depois eles vêm com ameaças. O caso da Miriam, da Patrícia, da Vera, são casos que realmente atingiram pontos assim, porque são jornalistas que cobrem política, são jornalistas que fizeram matérias. A Patrícia fez uma matéria espetacular e elas vieram com tudo em cima dela, a tropa de choque do bolsonarismo, enfim. Então, as mulheres são mais atacadas mesmo, tem esse formato diferente, que exacerba os ataques que os jornalistas já recebem ataque de um lado ou de outro, né? Mas, além disso, o fato de ser mulher acaba trazendo. E outra coisa que é importante, vem da direita, vem da esquerda, vem dos dois lados. Mesmo a esquerda, que tem pautas, né, muito colocadas, as pautas de defesa das mulheres, enfim, mesmo na esquerda, e a gente viu casos recentemente de gente da esquerda que veio atacando, veio com uma violência enorme, e a esquerda passou pano. Entendeu? Então, isso acontece,
E estamos aqui conversando, indo para 2022, a gente está falando desse assunto, que as mulheres são atacadas por serem mulheres. Pois é, Patrícia, eu tenho até uma pergunta feita até em interesse próprio. O que uma jornalista que sofre ameaça, perseguição ou assédio pode se fazer para se defender juridicamente, para se proteger? Olha, aí é hora de usar o direito penal, né? O Augusto falou muito bem, eu também sou uma agnóstica em relação à minha fé no direito penal, a fé que eu tenho no direito penal de resolver problemas sociais estruturais. Acho que ele tem uma atuação limitada, mas acho que, de fato, quando o crime é praticado, quando a coisa é feita, quando a agressão é perpetrada, aí é hora de acionar o direito penal. É hora de, desculpa, em primeiro lugar, registrar, né? Então, printar, fazer a ata notarial, levar no cartório, celular, quer dizer, se armar de provas, e isso o nosso mundo digital, felizmente, facilita, e daí acionar, seja a delegacia, seja um advogado civilista que vai conseguir uma indenização. Eu acho importante que haja uma resposta penal, civil, eu acho que é importante para a vítima, eu acho que é pedagógico também, para se ver que não se acaba em pizza, né? Para não se ter uma sensação de impunidade. E acho que isso tem que ser assim mesmo. Quer dizer, eu acho que as vítimas às vezes pensam, vou deixar para lá, vai dar dor de cabeça, mas pense que isso é uma cultura que tem que ir mudando, porque o que a Mara falou é muito verdadeiro. Vou fazer só um pequeno comentário para algo que a Mara falou e algo para o Cláudio. O Cláudio falou ali das filas dos banheiros, né, nos teatros. Eu lembro, Cláudio, eu li recentemente uma pesquisa com a qual eu me identifiquei muito, falando da temperatura, né, desse mundo construído pelos e para os homens, né? Que a temperatura que a maioria das empresas regulam seus ares condicionados centrais, que é 21 graus, é uma temperatura agradável para o corpo masculino, para a quantidade ali de, enfim, gordura, o que quer dizer, no corpo masculino, que para as mulheres uma temperatura muito mais agradável é 24 graus, mas que nós vivemos passando frio aí nas nossas organizações, porque é um mundo feito para os homens, né? E quando a Mara fala desses ataques, é curioso, Mara, porque a nossa aparência, os nossos corpos, eles são, de alguma forma, e quando nós nos tornamos pessoas públicas, como jornalistas, como eu, como professora, é como se os nossos corpos femininos fossem realmente propriedade pública e fossem perfeitamente devassáveis, né? Diferente de um homem. Hoje mesmo eu respondi uma pergunta, eu vivo respondendo comentários sobre o meu cabelo, sobre a minha transição capilar, isso é um tema, né? Então, e muitos, você não é velha, você tem que pintar esse cabelo. Teve uma que falou, pelo amor de Deus, pinte o seu cabelo. Ela me fez um apelo assim, quase chorando. Eu falei, meu Deus, mas eu tô te incomodando nesse nível. Ela falou, pelo amor de Deus, você me deprime de ver seu cabelo. Eu falei, caramba, que poder, você me deprime. E aí, às vezes eu não respondo, depende muito do dia. Mas aí eu falei, olha, você me parece uma mulher inteligente, deixa eu fazer uma pergunta. Você já fez comentário sobre... Eu não estou, de verdade, magoada, eu tenho 49 anos, eu aprendi a me desprender um pouquinho da opinião dos outros e visivelmente, eu não estava fazendo propriamente para me atacar, ela estava fazendo a famosa crítica construtiva sobre como é que ela achava que eu ficava melhor morena. Mas eu falei, você já se sentiu à vontade de fazer esse comentário a algum homem? Ao Augusto, por exemplo, gatésimo com seu grisalho, mas você já se sentiu à vontade de fazer esse comentário para um homem? Você fica melhor assim, melhor assado? Quer dizer, uma opinião que eu não pedi, a pessoa não tem nenhuma relação comigo, mas ela se sentiu à vontade de entrar ali, né, nessa minha esfera e de opinar, porque eu não estava, de alguma forma, correspondendo a um padrão. E isso ela fez numa boa, assim. Quando a gente parte para a maledicência, para o ataque, concordo inteiramente com a Mara. O ataque é sempre por aí, né? E o ataque de homens e de mulheres. No caso, quem me fez esse comentário construtivo, que eu estava deprimindo a pessoa, era uma mulher. Você está me deixando deprimida com esse seu cabelo, pelo amor de Deus, a militância não pode levar a pessoa a isso. Uma outra que me fez algo nesse sentido, eu dei uma resposta que aí eu achei que era irretorquível. Eu falei, mas eu estou me sentindo linda. Aí eu falei, bom, não tem jeito. Eu falei, não tem. Ótimo, eu estou me sentindo super bem com esse cabelo. Mas, enfim, quando a gente vai para um discurso do ódio, esse ódio virulento contra tudo, contra a nossa idade, a nossa aparência, o nosso cabelo, é gordo, é magra, fez plástica, não fez plástica, isso se torna realmente o mote principal.
E isso é duro, né? A conduta sexual, né? Aos xingamentos de ordem sexual. Você não vê um homem, por mais criticável que ele seja, por mais odiado que ele seja, você não vê um homem sendo objeto desse nível de ataque, dessa ordem de ataque. E é algo que nós temos que vigiar, porque o machismo está em todos nós, né? Seria até arrogância e ingenuidade dizer que não. Então, eu acho que a gente só vai melhorar com punição, com atenção, com mulheres em cargo de liderança, que então você tem que respeitar, quer queira, quer não, avançando aos pouquinhos. Mas, de fato, nós sofremos uma violência de uma ordem diferenciada dos homens. Ô, Patrícia, isso que você falou é bem interessante, porque é o seguinte, as mulheres, né, que criam os homens, então tem muita mulher machista ainda, entende? Aí ela cria o seu filho machista. Mas você sabe que eu já ouvi falar, eu discordo um pouco disso, eu até acho que isso de fato aconteça, mas a gente acaba transferindo mais uma vez a culpa para a mulher, né? O cara é machista e a culpa é da mãe dele. Talvez não seja, talvez coitada da mãe, ela já está cuidando de uma série de coisas, tem muita mãe que está aí sustentando o lar sozinha e que a criação do filho fica pela televisão. Enfim, esse argumento eu acho que é um tanto problemático por conta disso, porque mais uma vez a gente transfere a culpa para as mulheres. A gente entrevistou aqui no Café do My News a Gabriela Mansur, que é do Instituto Justiça de Saia, e ela falou assim, olha, existe uma crítica muito frequente de que as mulheres é que não elegem mulheres. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E ela falou assim, não, o que acontece é que as mulheres elas não têm condições de competir em pé de igualdade com homens. Então, chega lá na frente, às vezes, de fato, uma mulher vai votar em um homem, porque aquele homem a ele foi dada outras condições para disputar, outras condições, inclusive, para governar posteriormente. Mas a gente fica assim, mas também as mulheres não votam em mulheres, e a gente, mais uma vez, transfere os problemas para nós, mulheres, que já carregamos tantos problemas nas costas. A gente precisa também se livrar de alguns deles e olhar que a nossa sociedade é construída socialmente, com a participação dos homens também, enfim, eles também podem ajudar a gente bastante nisso daí. Inclusive, a educação de filho também é responsabilidade dos pais, viu? Verdade. Não é só da mãe, não. Que aí, mais uma vez, fica para a pobre coitada da mãe, gente. A responsabilidade. Mas eu quero continuar falando sobre esse assunto do ataque às jornalistas. Queria perguntar agora para o Augusto, porque a gente sabe que o presidente Bolsonaro adora atacar as repórteres que fazem perguntas a ele, nesse caso, repórteres mulheres e homens, as perguntas que ele não gosta, que criticam. E essa hostilidade do presidente alimenta também a hostilidade dos apoiadores dele contra os jornalistas? Não, com certeza. É só a gente pegar o episódio mais recente, em que não um simples segurança do presidente, o diretor da segurança presidencial virou para 2 jornalistas e disse, se você fizer isso de novo, eu vou enfiar a mão na tua cara. E o fizer isso de novo era simplesmente colocar o microfone próximo das costas dele. E eu me lembrei de um episódio que eu passei, ainda quando era estagiário do Márcio Tomás Bastos. A gente estava com um cliente notório de um caso que era um grande escândalo da época, e nós saímos com esse cliente da porta da Justiça Federal aqui de São Paulo, o fórum ainda era aqui na Praça da República. E um jornalista muito, muito famoso foi entrevistar meu cliente e, sem querer, ele bateu o microfone no supercílio do meu cliente e abriu o supercílio. Meu cliente teve que tomar vários pontos no supercílio. E eu fui para o hospital com esse cliente e uma pergunta era, você quer, de alguma forma, processar, fazer um boletim de ocorrência contra esse jornalista? E o cliente falou, imagine, foi um acidente. E eu me lembrei tanto daquela cena, vendo os jornalistas tentando entrevistar o presidente e o chefe da segurança, volto a dizer, não era uma pessoa assim que você pode falar, olha, é um segurança que acabou de integrar a equipe, uma pessoa despreparada, não, o chefe da segurança presidencial me afasta o microfone e fala, a próxima vez eu vou enfiar a mão na tua cara. E este ato dele, provavelmente, de certa forma, impulsionou ou insuflou as pessoas que estavam no chão ali da manifestação e acabaram agredindo os jornalistas. Então, assim, todos os atos praticados reiteradamente pelo presidente que mostram um desprezo pela imprensa, um desprezo pelo jornalismo, o que mostra, na verdade, um desprezo pela democracia, né? Já que a imprensa é um dos pilares que sustentam a democracia, mostram que o presidente, com o ranço autoritário que ele tem, o que ele quer realmente é desprezar a democracia. Eles acabam influenciando, com certeza, seus apoiadores. A gente não via, obviamente, que ataques isolados
a imprensa, sempre aconteceram em determinados momentos da história brasileira, mas nunca com a quantidade e a agressividade que a gente vem acompanhando. E, infelizmente, aqui eu não gosto de tentar ser pessimista, principalmente numa época que a gente está próximo de final de ano, Natal, a gente tenta ser um pouco mais alegre, mas eu sei que está difícil ser alegre nesses momentos, mas eu prevejo um 2022 muito difícil. Acho que os ânimos estão se exaltando mesmo. Os apoiadores do presidente tendem a aumentar o discurso, a agressividade do discurso e, consequentemente, os ataques à imprensa, porque sempre a imprensa vai ser, obviamente, porque tem que ser um ambiente que vai apontar os desmandos, as irregularidades e toda essa distopia que é o governo federal. O cientista político Creomar de Souza, que é colunista aqui do nosso site, canalmynews.com.br, escreveu essa semana uma coluna sobre as mulheres na política. Ele diz que nós somos mais de 50% do eleitorado, no entanto, a presença feminina na corrida eleitoral diminuiu. A Simone Tebet é pré-candidata, mas pouco se fala nela. As notícias, debates e conversas focam na polarização entre Lula e Bolsonaro e colocam Moro e Ciro como terceira via. Para Creomar, o próprio MDB pode não dar tanta atenção assim para Simone Tebet. Mara, o que falta para Tebet ganhar espaço? Além, claro, de dar uma entrevista aqui para o nosso Segunda Chamada, que a gente já convidou ela várias vezes, inclusive. Ela já teve algumas vezes aqui com a gente. Eu acho que aquilo que você falou logo no começo, o espaço dos partidos para as mulheres, ele é muito restrito. Ele é muito restrito. E muitas mulheres sequer sabem quem são as mulheres que são candidatas, entende? Você precisa dessa exposição, as pessoas conhecerem, saberem quem são, quais são as propostas. Esse é um ponto que eu vejo claramente. Porque mulher não vota em mulher, porque às vezes nem sabe que tem. E existe essa violência dentro do próprio partido. Eu acho que um caso clássico foi o da Tabata Amaral. A gente viu a violência que vieram para cima da Tabata porque ela votou a favor da reforma da Previdência. E havia um movimento forte de negacionismo de que precisava reforma da Previdência. Não estou entrando nem no mérito se essa reforma é a reforma que deveria ou não. Mas veja bem, o PDT... Mauro Benevides Filho fez um substitutivo de reforma da Previdência melhor, mais duro até do que o que foi aprovado. E ninguém bateu no Mauro Benevides Filho, ninguém veio atacar o Mauro Benevides Filho, entendeu? Dentro do partido. Já a Tabata, que defendia uma reforma da Previdência, porque o que eu acho interessante na Tabata é que os assuntos ela mergulha e estuda. Você vai conversar com ela sobre os assuntos que estão em pauta, ela de fato mergulha e estuda. Se ela chega à conclusão disso ou daquilo, se você concorda ou não, é outra história. Agora, os ataques que ela sofreu por conta disso, mas sofre até hoje, são muito duros. E é muito triste de ver uma menina nova na política, fazendo, tentando ali dar o seu melhor, aí começam a vir com uma violência para cima dela, muito grande. E a gente vê isso na política em relação às mulheres. E por que as mulheres, respondendo a sua pergunta, por que as mulheres não votam em mulheres? Eu acho que é por conta disso, porque não tem espaço dentro dos partidos, elas não aparecem, né? Agora, Patrícia, nas últimas eleições nós tivemos mulheres na disputa. Manuela Dávila, a Ana Amélia, Marina Silva, Cátia Abreu. O caso da Marina, inclusive, é emblemático. Ela já falou sobre isso aqui no nosso canal, sobre os ataques que ela sofreu, inclusive da campanha do PT em 2014, que ela disputou contra Dilma Rousseff, uma outra mulher. A própria Dilma sofreu cobranças que um homem não sofreria na mesma posição. Em tese, a gente acredita que não sofreria na mesma posição. Para a mulher é mais difícil? Eu acho que sem dúvida, pelas razões que a Mara já apontou, enfim, por razões que todos nós aqui acho que já apontamos, a dificuldade começa no grau não de formação, no sentido de formação acadêmica, né, porque hoje as mulheres têm até mais formação acadêmica, em certo nível, do que os homens, mas na preparação. Nós não somos preparadas para esse espaço, né? Quando eu pensei em me candidatar à presidência da OAB, eu ouvi isso, eu ouvi que era muito duro, se eu ia aguentar, se eu ia suportar, como é que eu ia fazer com as minhas filhas, né? É um episódio que eu contei já em diversas entrevistas, mas acho que é interessante contar. É uma coisa simples, singela, mas eu tenho 2 filhas
né, de idades, aí uma de 15, uma de 2,5, e fui reiteradamente questionada durante uma campanha, que é uma campanha muito dura, uma campanha que eu tive que viajar praticamente o mês inteiro, né, uma campanha realmente desgastante até do ponto de vista físico, e tive que reiteradamente responder a uma pergunta feita com muita educação e aparentemente sem crítica, mas é uma pergunta que embutia uma cobrança, que era onde estavam as minhas filhas, enquanto que o meu vice-presidente, o candidato à vice-presidência da minha chapa, que também tem 2 filhas, nunca teve que dar esse tipo de satisfação. Então, nós não somos forjadas, de alguma forma, preparadas para isso, né, para essa dureza, o que faz com que eu acho que algumas mulheres simplesmente desistam, e outras que querem o espaço não tenham a confiança dos seus pares, não tenham a não tenham, aparentemente, chances de serem competitivas, de jogarem esse jogo duro, esse jogo um pouco truculento. Patrícia, eu queria só chamar a atenção e chamar o Cláudio e o Augusto para essa conversa, o seguinte, não é muito louco a gente estar aqui discutindo e falando com a primeira presidente da OAB de São Paulo, como o Augusto falou, uma seccional muito importante. É a primeira vez que uma mulher ocupa esse cargo. Isso não é uma coisa assim absurda? Por que é a primeira vez que uma mulher ocupa esse cargo? Mara, deixa eu te dar um dado assustador. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do país, tem mais desembargadores chamados Luiz do que desembargadoras mulher. Acabou, assim, assim. Eu preciso falar mais alguma coisa? Tem mais Luiz do que mulher, em 2021. Então, assim, é tudo tão absurdo. E aí você vai falar, não, Augusto, que o Tribunal de Justiça é um tribunal que as pessoas vão por antiguidades, tem que entender que daqui a pouco as coisas vão ficar, vai haver uma paridade maior. Não, não é. Porque acabou de ter uma eleição no TJ em que quem escolhe são os próprios desembargadores, os presidentes de sessão. E são todos homens. Não tem uma mulher presidente de sessão, que é a sessão de direito público, sessão de direito criminal, é assim que é feita a divisão, além do presidente, obviamente, do Tribunal de Justiça. Não tem uma mulher. Então, assim, isso, a questão é tão estrutural, e assim, que é difícil a gente pensar realmente em soluções, porque se a gente pegar um dado como esse, em 2021, no maior tribunal do país, você tem mais desembargadores Luiz do que mulheres, o que a gente pode fazer para alterar isso? Sendo que você tem mais mulheres advogadas, você tem mais mulheres estudantes de direito, eu não sei como é que está o número de juízas em primeira instância, mas assim, com certeza o número deve ser quase que igual de homens e mulheres, mas no tribunal o número é esse. Isso em toda a esfera da sociedade, né? Só no tribunal, em todo lugar você vai ter muito mais homem do que mulher, e aí, por consequência, você distorce toda a definição de instituições, de produtos, de empresas, de leis, né? De tudo, né? Tudo, se você privilegia uma visão, você vai ter a consequência dessa visão refletida no produto daquela instituição, daquela organização, e isso... e tem formas de mudar, né? Elas são de longo prazo, mas tem formas de mudar. A gente está vendo acontecer aqui com a OAB, eu acho fantástico isso. Precisamos demais. Ô, Cláudio, eu vi numa empresa uma vez esse negacionismo, acho que isso está mudando, mas um negacionismo de que havia machismo em empresas. Isso já faz muito tempo, eu estava no Valor Econômico ainda, isso tem uns 15 anos, e a gente fez lá no Valor um guiazinho de investimentos para mulheres, uma ação que o Valor fez. E o executivo de uma empresa falou, isso é um absurdo, precisa disso, mas isso aí é uma coisa muito atrasada, onde já se viu agora? Quer dizer, para ele não existia machismo, fazer uma coisa específica. Já foi de homem, né? Tudo de homem. Não, é assim... Ontem eu estava conversando com uma professora daqui da Columbia University, né, aqui em Nova York, e ela é uma professora muito famosa, uma dessas gurus de gestão, e ela falando que vários homens vêm para ela agora reclamar, eu não consigo mais uma posição em um board de uma empresa, porque agora só estão dando espaço para as mulheres e minorias. Aí ela, e a gente esperou aqui durante tanto tempo, né? Então, assim, um guia para as mulheres, na verdade, todos os guias antes foram para os homens, né, de uma certa forma. Então a distorção é o contrário, né? A distorção é o contrário. Agora, segura aí, agora é a nossa vez, né? Assim, vai ter que ter uma compensação para isso, né? Tem algumas falácias aí que, assim, mais mulheres em posição de poder vai sim impactar mais homens em posição de poder. Normal pensar nisso, mas isso
mais mulheres sendo incluídas na sociedade. As mulheres já são a maioria dos países desenvolvidos e no Brasil, as mulheres já são a maioria trabalhando, né? Mas tem mais mulher trabalhando do que homem na mesma faixa etária. Então, assim, isso já existe. Então, assim, muita gente pensa, porque mulheres estão ocupando mais poder, não vai ter mais oportunidade para mim. É o contrário, né? Isso é uma falácia que existe, que também, por exemplo, há mais pessoas com mais idade não saindo das empresas, tira a oportunidade de jovens. Isso não existe. Isso é o que chama de lump labor fallacy, coisa desse termo. E não vai acontecer isso. Agora, em posições de poder vai acontecer sim, a gente tem que estar preparado para isso, né? Agora, só voltando a um pouco isso, né? Eu acho que sim, tem que ter alguns tipos de conversas sobre como é que o homem pode mudar para permitir que outras coisas aconteçam. Começando de casa, né? Mulheres em diversas partes do mundo trabalham de 3 a 6 horas a mais por dia do que o homem em trabalhos não remunerados, que é cuidar do filho, botar os filhos para dormir, cuidar das compras, lavar as louças, mesmo em países como o Brasil, que você tem o acesso a empregados domésticos muito mais acessível do que em países desenvolvidos, né? Esse é um exemplo, né? Ou, por exemplo, toda vez que for desenhar um produto novo, né? Cinto de segurança, você estava falando dos aquecimentos, Patrícia, né? Do ar-condicionado nos lugares. Cinto de segurança, mulheres sofrem muito menos acidentes do que homens, né? Apesar do estereótipo que mulher não dirige bem, né? Sofrem muito menos, mas e percentualmente elas sofrem muito mais danos nesses acidentes do que os homens, porque os carros foram desenhados para um homem médio que é baseado no corpo do homem. Então, assim, tudo isso está impregnado. Então, assim, tem coisas que a gente poderia fazer que poderiam estar mudando essa realidade. Como, por exemplo, toda vez que você vai desenvolver uma nova lei, você tem que ter a presença de mulheres ou de outras minorias que não estão participando do processo de decisão nessa decisão. Ou, por exemplo, em leis também, não sei mais, tem forma de a gente começar a estabelecer como se fossem triggers, né, como se fossem assim, políticas internas de empresas, de instituições, e não se faz nada se não tiver pelo menos as vozes ali presentes. E com o tempo você vai mudando essa realidade, né? E só um outro ponto também, que em relação ao que a Fabiana falou, assim, por mais que eu acho que não tenha que botar a culpa em mulher, né, como você estava falando, existem sim papéis que a mulher tem que se observar e mudar. Por exemplo, se os homens estão trabalhando menos de casa, o que é que ela precisa mudar disso daí? Ela vai sempre fazer isso aí? Por exemplo, minha esposa sempre fala de uma amiga nossa, que é uma pessoa brilhante, sensacional, mas que os filhos chegam em casa, filhos de 18, 19 anos de idade, e que no final das contas ela que vai dar comida para eles com essa idade, esses garotos, né, 18, 19 anos de idade. Por que ela vai fazer isso? Ela para de fazer tudo que ela está fazendo, vai dormir mais tarde para cuidar das crianças, né, 18, 19 anos de idade. Então, assim, tem padrões que a gente tem que ajudar as pessoas a repensar se a gente quiser mudar essa realidade toda. É muito estruturado, está no comportamento de todo mundo, do homem principalmente, obviamente, que não consegue se observar. Essa questão que você falou, Mara, o homem não se percebe como machista, assim, é tão intrínseco o que é o dia a dia, ele vive tão no automático que é escondido para ele. Às vezes eu até acredito que eles veem a distorção, mas eles não vão conseguir mudar porque é muito escondido. A gente tem que começar a fazer o design diferente. As coisas vão mudar à medida que for mudando o design das nossas realidades que a gente interage no dia a dia. Nas empresas é a mesma coisa, ajuda muito a empresa, esse é o grande problema. Eles focam muito em desenvolvimento, treinamento. Não, você treina em vieses inconscientes, que é uma coisa que está famosa, as pessoas aprendem, às vezes, até tem uma reação ao contrário, porque elas se dão um efeito licença, né? Elas fazem um bem aqui e daqui a pouco estão fazendo outras coisas, porque já fiz demais e cansa, tem um esforço cognitivo relacionado a isso aí. Então, o que eu falo não muda o design, muda a avaliação de performance, muda os critérios que se promovem, muda o estereótipo de talento, como o estereótipo de política, tem um estereótipo de política que favorece os homens, a gente tem que mudar essas realidades aos poucos para poder permitir que as coisas fluam de uma forma mais natural. A gente tem só mais 2 perguntinhas aqui para encerrar o programa, porque eu não podia ter a primeira mulher eleita para a presidência da OAB em São Paulo em 80 anos e não falar sobre as mulheres no direito. Segundo o CESA, que é o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, o número de homens e de mulheres na advocacia é quase igual, 51% a 49%, mas só 29% dos postos de comando nos escritórios são ocupados por mulheres. Patrícia, o que falta para essa igualdade numérica virar poder?
Bom, eu acho que quando vocês falam, né, a primeira mulher em 90 anos, né, Mara, é um absurdo, mas assim, para mim, mais absurdo, que pensa em 1932, né, as mulheres nem votavam. Então, vamos dizer que uma parte desse período aí de 90 anos foi comido por outra realidade. Mas se a gente pensar que em 2018, nenhuma presidente de seccional era mulher, zero, 2018. Isso há 3 anos atrás. A gente está falando do OAB, mas aqui, em defesa da minha instituição, deixa eu falar que o Ministério Público de São Paulo nunca teve uma Procuradora-Geral de Justiça mulher, também não, né? Então, são todas as instituições. Agora, eu acho, Juliana, que não tem, na verdade, uma resposta só, sabe? Eu vou muito na linha do que o Cláudio estava falando. Isso vai desde a distribuição desigual da tarefa doméstica, é um grande empecilho para o desenvolvimento profissional das mulheres, né? Muitas mulheres no dilema entre maternidade e crescimento profissional, assumir um cargo de gestão, assumir um cargo de liderança e a tarefa doméstica, ou a culpa de não poder bem desempenhar aquela tarefa doméstica, acabam abrindo mão, seja de aceitar aquele cargo, seja de fazer uma qualificação que vai permitir a ela galgar aquele cargo. É aquela pequena diferença, né? Se aos 22 anos de idade, o homem faz ali uma especialização porque ele quer fazer, e a mulher não faz, porque ela está pensando em ter filho. Essa pequena diferença, ela vai indo em progressão geométrica, e daí na hora de chegar aos 50 anos numa pessoa qualificada, talvez realmente tenha homens em maior abundância do que mulheres. Então, é uma questão estrutural mesmo, que tem que ser mexida em todos os níveis. Agora, eu acho que é possível que ela seja acelerada, que haja um acelerador com ações afirmativas, com políticas públicas e políticas sociais de paridade. E aí, eu acho que a OAB pode ajudar os escritórios nisso, fomentando, ensinando, mostrando, né, fazendo uma mentoria de como é que um escritório de médio porte, porque os escritórios até grandes, eles já estão desenvolvendo políticas de equidade racial e paridade de gênero. Mas como é que outras empresas, como é que os escritórios podem desenvolver essas políticas e podem se beneficiar delas, né? Porque quando a gente fala, eu volto para aquilo que a gente falou no começo, em mulheres na liderança, isso não é bom só para as mulheres, isso não é só uma reparação histórica. Mulheres na liderança fazem instituições melhores, fazem países melhores, aportam a essas instituições, aportam aos países que elas comandam atributos diferentes dos atributos masculinos, né? Atributos que podem nos levar a uma sociedade mais solidária, mais empática, mais colaborativa e menos competitiva, enfim. Então, isso não é bom só para as mulheres, não é uma questão de um favor ou de uma reparação, isso é uma sociedade melhor para todos mesmo. E eu acho que é preciso, então, sou altamente favorável a ações afirmativas, ações que proponham e acelerem esse processo histórico. Augusto, na sua experiência profissional, percebe as mulheres sendo tratadas de forma diferente? Existe discriminação de gênero no direito? Com certeza existe, ainda mais no direito criminal, que é um direito difícil, pesado, a gente não trata com temas fáceis, muitas vezes estamos em delegacias, nas madrugadas. Eu sempre trabalhei com mulheres, trabalhei mais de 20 anos com uma mulher que foi minha chefe, minha sócia. Hoje eu tenho um escritório que é formado por várias advogadas, eu tenho mais mulheres trabalhando aqui do que homens, e eu vejo na prática, no dia a dia, ainda hoje, bastante preconceito. Recentemente eu tive assim, uma situação aqui no escritório de uma advogada que foi despachar um pedido com o juiz e assim, o tratamento, ele não é que é diferenciado, o tratamento é machista ao extremo, é vergonhoso, o judiciário ainda não deixa de ser o reflexo da sociedade brasileira, mas o judiciário ainda tem muito, muito a melhorar nesse campo. Nós temos, principalmente nos tribunais, uma mentalidade extremamente machista e que ela se reflete, sim. Acho que o direito e os escritórios de advocacia, os escritórios maiores, como bem disse a Patrícia, têm políticas e têm ações afirmativas que vêm melhorando e equiparando um pouco melhor na contratação de pessoas, mas ainda assim, principalmente no poder público, tem muito que precisa ser feito ainda. Este segunda chamada de 2021 fica por aqui, gente. 2021 está sim chegando ao final. A gente se vê de novo no próximo ano, que já é na semana que vem. Muito obrigada, Augusto, Cláudio, Mara, Patrícia, e muito obrigada a você que acompanhou o nosso segunda chamada e o My News por mais este ano tão difícil.
Tchau e feliz ano novo. Tchau, tchau.